para Ali Uehara. Bom dia! Tudo bem com você, meu amigo? O que você traz para a gente hoje? Abre a sua gaveta. Já abrindo a gaveta, bom dia a todas e todos, sempre bem. Eu, final de semana, passei e eu convidei, né, o Charles Betito, então, sempre lá em cima. Muito obrigado, Charles, por participar com a gente do nosso curso ali na FIAP. É só lembrar, né, eu tinha falado, já faz tempo que eu não participo do Trendzinho, acho que faz umas 2 semanas, então vou fazer a autodescrição, que é sempre importante, principalmente para quem só está ouvindo o nosso podcast. Eu sou Aleu Errara, tenho cabelos pretos, curtos, pelo sobrenome, né? Eu tenho olhos puxados, estou vestindo uma camiseta vermelha com um fone de ouvido e ao meu fundo está um fundo falso. Inclusive, Charles, sim, desculpa, tá? Mas estou com um fundo falso, ele não gosta, mas estou com um fundo falso simulando um escritório. Desculpado. Ótimo, obrigado. Vou tirar aqui da minha gaveta hoje, pequeno carro, a Tesla. A Tesla, vou pegar o gancho aqui, a Tesla anunciou que está fazendo o segundo recall do ano, só que, né, com essa nossa transformação digital, a gente tem até um modo novo de fazer um recall. A Tesla está fazendo esse recall via software. Mas por que eu peguei essa notícia? Porque eu quero falar um pouquinho de um filme que foi lançado esse final de semana pela Netflix, que chama O Mundo Depois de Nós, Leave the World Behind, que tem uma cena super interessante. Para quem ainda não assistiu, tem uma cena super interessante, curtinha, mas uma cena super interessante com os carros Tesla, tá? Não quero dar spoiler aqui. Inclusive, eu fiz uma análise bem profunda desse filme num podcast chamado Senta Que Lá Vem Spoiler. Eu já falei isso aqui uma vez num dos capítulos do Trends News. Eu tenho gravado bastante podcast, né, falando da minha especialidade, que é inovação corporativa, mas o Senta Que Lá Vem Spoiler foi a primeira vez que eu falei sobre filme. No caso, na época, em junho, eu falei sobre o Black Mirror e essa semana eu gravei sobre o filme Mundo Depois de Nós. De novo, não vou dar spoiler aqui, mas tem essa cena da Tesla, está muito polêmico, inclusive, esse filme, porque muita gente não está gostando. Eu peguei aqui alguns números, no IMDb tem 38 mil avaliações e a nota média de 6,6, o Metacritic, o Metascore está 67 de 100, Letterboxd está 3,2 de 5, e aí o mais interessante, né, no Rotten Tomatoes, 76% da crítica aprovou, e do lado do público apenas 40%. E eu fiz uma análise, e aí onde que eu quero chegar? O filme não tem um final definido, né? Um final aberto. Acho que aqui tem uma crítica que eu quero fazer, e também pegando aqui um pouco da questão do altruísmo que o Charles Betito falou. O filme fala muito sobre, claro que na minha visão, né, fala muito sobre o egoísmo. O quanto que, por exemplo, a gente vai num jantar, vai numa festa de confraternização, e muita gente ainda continua a ficar no celular e não aproveita o momento. E no filme eu vejo muito sobre isso, né? Sobre o egoísmo, da gente não olhar, de estar um apocalipse acontecendo e as pessoas não quererem se juntar para fazer que as coisas aconteçam melhor. Então, é um filme que tem esse final aberto, mas é a minha crítica, né? Será que a gente também não está criando um senso crítico das coisas? Será que a gente está querendo, por exemplo, filmes que tenham realmente um final explícito? Será que não é legal a gente também discutir sobre isso? E dentro desse podcast que eu comentei com você no Centro que Lá Vem Spoiler, saiu uma discussão super legal. E aí, não por acaso, Sam Esmail, que é o diretor do filme, ele lançou um vídeo faz uns 2, 3 dias atrás falando exatamente isso, né? Que a ideia era sim fazer essa discussão. Então, no final das contas, a gente tem que ter esse senso crítico, tem que ser, né, mais altruísta também, a gente tem que pensar nos outros, ter muita empatia. Acho que é um pouco do que o filme traz de reflexão, não é só sobre a gente ter, né, eu falei até num dos capítulos do Trends News sobre o Black Mirror, que o diretor tentou fazer um filme a partir do ChatGPT, e ele olhou ali e falou assim, poxa, não tem nada de diferente do que eu já escrevi, é melhor ter a criatividade do que pegar algum histórico e criar algo novo. Então, acho que esse senso crítico é importante para todos nós, e eu deixo essa reflexão de final de ano, assim como o Charles Betito deixou, eu deixo também essa reflexão, e assistir esse filme e, de repente, trazer aqui para nós comentarmos, discutirmos ou chamar a gente para discutir individualmente. Obrigado, Renato.